Boa tarde. Boa tarde. Olá, gente! Vamos dar início hoje à nossa semana vocacional, né? E hoje, para começar, eu trouxe esses dois queridos aqui, Ícaro e Tiago, que vão começar esse momento a conversar com vocês sobre duas profissões que foram muito pedidas por vocês, tá certo? Como eu falei desde o início, as profissões elas seriam segredo, né? Elas seriam expectativas, mas são as profissões que foram mais votadas por todos vocês, tá bom? Hoje a gente dá início ao nosso circuito da orientação profissional. Sempre serão 2 convidados por vez, tá certo? E serão um total de 8 pessoas. Ou seja, nos nossos próximos encontros, nós teremos 2 convidados por encontro, tá bom? Então não percam, tá muito interessante. Eu procurei chamar pessoas que realmente vão ter muito a acrescentar para vocês. Eu espero que vocês consigam participar, que vocês consigam sanar todas as suas dúvidas. Eu pedi para que cada convidado realmente fale aquilo que geralmente vocês querem saber, tá certo? Então, eles já estão com uma fala preparada nesse sentido, mas sempre que vocês quiserem, saber mais alguma coisa, não deixem de perguntar. Eu vou explicar para vocês como é que a gente esquematizou o nosso encontro para que ele consiga ficar de uma forma mais proveitosa, tá bom? Cada convidado vai falar em torno de 20 minutinhos a respeito da sua profissão, tá certo? Totalizando 40 minutos, 20 de cada um. E os últimos 20 minutos vão ser para as dúvidas de vocês. Ou seja, ao longo do nosso encontro, se alguma coisa for surgindo, se alguma dúvida for surgindo, pode escrever no chatzinho daí do próprio YouTube, que ao final a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Ou pelo menos a maioria delas. Por quê? Porque a gente também não quer que o encontro se estenda muito, para que não fique algo cansativo, tá certo? Então, a ideia realmente é que seja um encontro leve, um bate-papo, onde cada um possa esclarecer as suas dúvidas, onde vocês possam perguntar, aproveitar esse momento realmente para perguntar tudo que vocês querem saber, tá certo? Então, vamos dar início com o Ícaro. Boa tarde, Ícaro. Muito obrigada Boa tarde, Anne. Boa tarde, Thiago. por você ter topado participar desse momento. E agora é com você. Se apresente, diga o que é que você faz, quem é você. E é isso. A palavra é sua. Pode deixar. Muito obrigado ao CEP, obrigado, Anne, pelo convite, tá? Para mim é um prazer muito grande estar falando aqui da profissão que eu escolhi para minha vida, né? Eu sei que é um momento muito difícil, né, de decisão dessa galera aí que está nessa fase de decidir o que quer fazer da vida, porque não é fácil, são muitas opções, né? Mas trazendo um pouco para vocês de como é que funciona a faculdade, como é que funciona a profissão, quais são as perspectivas, eu espero ajudar vocês ao máximo nessa escolha, tá? Meu nome é Ícaro, tá? Eu sou estudante de medicina e eu vou falar um pouco para vocês sobre como é o curso e como é a nossa profissão, beleza? Então, eu estou no meu internato na medicina, então eu estou na minha fase final do curso, tá? Eu também faço iniciação científica na faculdade, sou participante ativo de alguns serviços lá do Hospital Universitário da UFES. Eu também sou membro da diretoria de uma liga acadêmica de ortopedia e traumatologia, que é uma área minha de interesse. E eu trouxe também uma curiosidade para vocês, que eu também sou professor de dança, né? A Anne pediu para falar um pouquinho também sobre hobby, sobre o que é que dá para fazer além da faculdade. Então, eu trouxe essa curiosidade também para vocês, para poder falar um pouco só, não só da profissão em si, né? Mas sobre outros aspectos também que eu acho que pode despertar um pouco de curiosidade de vocês. E lembrando sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer qualquer colocação, podem ficar à vontade, não só para mandar pergunta aí no chat, abaixo, certo? Como também para entrar em contato comigo direto. Podem pedir meu contato para o pessoal de CEP ou para a Anne, que eu estou totalmente disponível para poder conversar com vocês sobre isso daí, tá? O que eu puder fazer para ajudar vocês nessa escolha, eu estou à disposição, beleza? Bom, então vamos começar. O que é a medicina, né? A medicina, a etimologia da palavra medicina, ela vem, significa do latim, saber o melhor caminho, certo? Tratar, curar, né? Eu não gosto muito dessa definição, porque eu acho que ela é um pouco restritiva, sabe? Saúde, a pessoa ter saúde, não significa só ela não estar doente hoje, né? A nossa concepção de saúde não é só essa, não é você não estar doente,
Na verdade, saúde envolve muitos outros aspectos. A medicina hoje ela não caminha sozinha, tá? Ela caminha de mãos dadas com outras áreas, outras profissões também da área da saúde, tudo em conjunto para construir o que a gente chama de saúde nos nossos pacientes, tá? Então, o médico, ele é responsável não só por diagnosticar e tratar, sabe, doença, ele também é responsável por prevenir, ele é responsável por ter uma visão da comunidade, né, ter um senso crítico, e o médico também nunca deixa de estudar, né, é uma coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração na hora da escolha, né. Bom, a medicina é uma das ciências da área da saúde, das ciências biológicas, e é um curso, como eu acho que não é novidade para nenhum de vocês, é um dos cursos mais concorridos, né, o mais concorrido dentre as opções que vocês têm, né? Então, muita gente acaba tendo um pouco de dificuldade, né, com relação a isso, porque é realmente bastante difícil de entrar na faculdade. Mas, assim, caso vocês se identifiquem, realmente vale a pena, é muito gratificante. O curso, ele tem uma duração de 6 anos, tá? Existem duas metodologias hoje para o curso de medicina, né? O tradicional e o PBL, tá? O tradicional, ele parte do básico até chegar no problema, né? Então, a gente estuda, assim, a base, né? Como é que funciona o corpo humano se ele não tiver nenhuma patologia, e a partir disso, se ele não tiver nenhuma doença, e a partir disso, caso vocês não entendam alguma coisa que eu falar, né, porque às vezes a gente acaba faltando jargão aqui, Sim. acaba sendo inevitável. Então, caso vocês não saibam alguma palavra que eu falar, por favor, perguntem no chat, perguntem mesmo, não existe dúvida vista, tá? Então, o tradicional, ele parte do básico do funcionamento sem doença para chegar até o problema. O estilo raciocínio é esse. Então, isso eu acho que já vale a pena levar em consideração, caso alguém tenha interesse pela medicina, qual é a faculdade que eu vou escolher, né? Porque o PBL, ele vem do caminho contrário. Ele parte de um problema, e aí quando você vem do problema, você vai buscar as informações básicas que podem explicar aquele problema. Então, são metodologias distintas, mas as duas são eficientes, né? Eu vou falar um pouco sobre metodologia tradicional, que é a metodologia do curso que eu faço. Eu faço na Universidade Federal de Sergipe, do campus São Cristóvão. Já no Lagarto, por exemplo, né, que é uma das opções que a gente tem aqui em Sergipe para o curso de medicina, a metodologia é PBL. Então, só aqui em Sergipe você já tem duas opções aí, além da UNIT, que também tem a metodologia PBL, né? A metodologia tradicional é o seguinte: o curso de 6 anos ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é o ciclo básico, onde a gente estuda realmente o funcionamento do corpo humano, sem nenhuma doença, sem nenhuma patologia, né? A partir disso, a gente usa esse conhecimento no terceiro e no quarto ano, no ciclo clínico, onde a gente começa a aprender sobre como examinar um paciente, como fazer uma entrevista com o paciente. É o primeiro contato que a gente tem, pelo menos na metodologia tradicional, com o paciente, é no terceiro ano da faculdade, então esse é o ciclo clínico. E os 2 últimos anos, que é o internato, que é onde eu me encontro agora, né, na minha fase do curso, é uma fase em que a gente tem 25% mais ou menos da carga horária teórica e 75% de carga horária prática. Então, aos poucos, o curso vai migrando no tradicional do teórico até chegar ao embasamento em que a gente consegue aplicar isso tudo na prática, né? Aos poucos, isso vai acontecendo, né? E o que é que a medicina faz, né? O que é que o médico faz no seu dia a dia? O médico, ele precisa desenvolver durante a sua formação algumas habilidades, né? Não só habilidades humanas, tá? Que isso é muito importante e eu acho que isso deve ser levado em consideração também na escolha, porque não dá para fazer medicina, por exemplo, se você não gosta de contato humano, sabe? Se você não gosta de conversar, se você não gosta, não tem a curiosidade de entender o problema de uma pessoa e conseguir achar a resolução para aquilo, sabe? Então, essas habilidades de relacionamento, elas são importantes na profissão, tá? Mas existem também as habilidades técnicas, né? E quais são as habilidades técnicas? Bom, resumindo uma consulta médica, como é que ela funciona? Inicialmente, quando o paciente chega, a gente pergunta qual é a queixa dele, qual é o sintoma que ele está sentindo, na linguagem dele, tá? Então, é papel do médico
interpretar a queixa do paciente, a reclamação do paciente. E aí, através dessas informações que a gente vai fazendo através da entrevista, a gente vai desenvolvendo um raciocínio, né? A gente já coleta algumas informações que o paciente diz para a gente que vão ser pecinhas do quebra-cabeça, que a gente já vai posicionando ali, na nossa cabeça, tá? O médico também ele precisa desenvolver a habilidade de examinar. Então, o exame físico é uma parte importante da medicina, né? Que é aí que a gente usa o estetoscópio, os equipamentos, termômetro. A gente usa as nossas mãos também, né? Que a gente vai fazer exame, vai tocar, vai pegar. E aí a gente vai pegar mais pecinhas desse quebra-cabeça para ir juntando na imagem, né? O médico também, ele vai lançar mão de exames complementares. Que são esses exames complementares? É exame de sangue, é exame de imagem, raio-x, ressonância, tomografia. Pode ser um exame, um procedimento que faz exame, por exemplo, uma endoscopia, né, que é um tubinho que a gente vai colocando para visualizar o sistema digestório do paciente. Existem diversos outros exames que a gente pode solicitar. O que acontece? Com isso, a gente vai pegando essas pecinhas do quebra-cabeça e vai juntando para ver qual imagem a gente forma. Essa imagem é a doença que vai explicar todas essas pecinhas do quebra-cabeça. Então, basicamente, o que o médico faz é isso. Ele coleta peças e forma uma imagem. Essa imagem é o nosso diagnóstico, né? A partir desse diagnóstico, em conjunto com o paciente, a gente vai decidir qual vai ser a melhor conduta a ser tomada naquela situação. Tá? E aí a gente vai partir também para o tratamento. Né? O tratamento ele tem diversas possibilidades. Mas, mais uma vez, eu gostaria de frisar o seguinte: o médico hoje ele não anda junto. Na maior parte das doenças, ele não anda junto, ele anda em conjunto com outras profissões, fazendo a melhor escolha. Mas o médico ele é responsável não só por prescrever o tratamento farmacológico, né, do paciente, uma outra profissão que também faz isso é a odontologia, né, e, entre outras também podem fazer, mas não só prescreve o tratamento farmacológico, como também tem os médicos que são cirurgiões, que desenvolvem as habilidades cirúrgicas, né, que aí vão ser procedimentos também com o objetivo de controlar ou curar aquela doença, aquela imagem que a gente formou juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Tá? Durante a faculdade, a gente desenvolve um pouco melhor essas habilidades, mas tem especialidades, né, porque a medicina ela avançou tanto em termos de conhecimento que hoje é impossível você saber tudo da medicina. Hoje tem tanta informação, tanta publicação, tanto artigo científico todos os dias sendo lançados que fica impossível você acompanhar essa evolução da medicina em todas as áreas. Então existe uma tendência muito grande que todo médico, após os seus 6 anos de faculdade, faça também uma especialização. Tá? Essa especialização é uma pós-graduação, ou seja, você precisa fazer uma prova para entrar, e essa pós-graduação é o que a gente chama de residência. Então, internato, são os 2 últimos anos dentro da faculdade. E a residência, ela é uma pós-graduação, certo? Que a gente faz depois da faculdade para se especializar. E aí você tem especialidades de acesso direto, ou seja, que você sai da faculdade depois dos 6 anos e já vai fazer direto. E existem algumas outras especialidades que a gente faz utilizando como pré-requisitos outras que são de acesso direto. Então, eu vou citar 2 exemplos aqui, tá? 3 exemplos, na verdade. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer ortopedia, como é a minha primeira opção, tá? Então, qual vai ser a minha trajetória depois de formado? Eu vou fazer os meus 6 anos de faculdade, certo? Quando eu terminar de formar, eu vou fazer uma outra prova para conseguir passar na prova de seleção para residência, e aí eu vou fazer mais 3 anos de ortopedia e traumatologia. E aí depois eu faço uma provinha da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, e aí ao final disso eu vou ser chamado, se eu conseguir sucesso desse processo todo, né, e tomara que sim, posso ser considerado médico ortopedista e traumatologista, tá? Mas, por exemplo, uma outra especialidade é a cardiologia, né? Cardiologista é o médico que cuida do coração. A cardiologia, ela não é de acesso direto. Você não pode sair da faculdade de medicina
e já fazer a residência em cardiologia. A cardiologia, ela requer que você passe por 2 anos antes de clínica médica. Então, qual é a trajetória aí? O médico, ele faz 6 anos de faculdade, depois ele faz uma prova, passa na residência. Aí vai fazer mais 2 anos de clínica médica, depois ele faz uma outra prova para residência de cardiologia, e aí ele vai fazer mais 2 anos de cardiologia. Certo? E aí sim, depois disso, caso ele faça a prova de título e passe, ele vai ter o título de médico cardiologista. E tem também algumas especialidades que são cirúrgicas, né? Como, por exemplo, a cirurgia plástica. Para uma pessoa fazer cirurgia plástica, ela precisa fazer 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de cirurgia geral, que aí sim você entra direto, e depois disso, a pessoa pode fazer mais 2 anos, com uma nova prova também, para fazer cirurgia plástica. Então, ao final disso tudo, quando ele passa na prova de título, ele pode ser considerado um médico cirurgião plástico, tá? O interessante aqui é que eu costumo dizer o seguinte: as especialidades elas requerem habilidades diferentes das pessoas. Então, eu costumo dizer que na medicina é muito difícil você não assim se encontrar de alguma maneira, porque tem especialidades que vão ser mais exame, por exemplo, radiologia. Um médico que é radiologista, ele não entra tanto em contato com o paciente assim. Ele analisa mais a imagem, é uma coisa muito mais objetiva, mais assim concreta, mais palpável, tá? Mais visual mesmo com relação aos exames. Já um psiquiatra, por exemplo, o psiquiatra quase não lança a mão de exame, né? Tudo que um psiquiatra faz, às vezes solicita um exame para descartar uma outra coisa, né? Para descartar uma doença orgânica que pode estar causando um quadro na mente, na cabeça da pessoa. Mas a maior parte da consulta, ela é na conversa. Então, pessoas que têm mais essa habilidade acabam optando por essa especialidade. E tem também as especialidades que são cirúrgicas, né? Então, pessoas que gostam de habilidades manuais e tal. Eu acho que levar isso em consideração na hora da escolha, tanto do curso, é muito importante. Vou dar um depoimento pessoal agora, tá? Me permita. Eu, Claro. na época do vestibular, eu gostava muito de estudar física, química, matemática, né? Área de exatas. E na época, por gostar de estudar isso, eu queria fazer engenharia ou alguma dessas áreas, física, química, matemática mesmo. Só que aos poucos eu fui percebendo, né, no meu processo de amadurecimento e de escolha, que é o processo que vocês estão agora, né, eu fui percebendo que, na verdade, a gente não pode levar em consideração só aquilo que a gente mais gosta de estudar. E sim, a gente precisa levar em consideração aquilo que a gente se vê fazendo. Porque é muito diferente você estudar só o que está no livro, e outra coisa é, eu vou gostar de aplicar isso no meu dia a dia, como é que eu vou aplicar isso? Quais são as habilidades que eu vou desenvolver para poder aplicar isso? Então, eu acho que é uma coisa a ser levada em consideração também, né? É muito importante. Falando um pouco agora sobre o mercado de trabalho, né? Perspectiva salarial. Os cursos de medicina, eles estão abrindo muitos, né? Estão abrindo muitos cursos de medicina no Brasil, principalmente nos tempos passados. Hoje deu uma freada um pouquinho nessas aberturas de curso. Então, a oferta de emprego, ela tem diminuído, porém, medicina ainda é o curso com a maior empregabilidade do mercado, né? Então, isso não dá para negar, porque tem muito médico que diz que não vai ser mais a mesma coisa daqui a um tempo. Eu acredito que vai, só que a medicina está passando por uma reformulação, sabe? As pessoas estão tendo cada vez mais que atuar ligadas ao marketing, ligadas a uma boa formação, ligadas a boas habilidades para ser bem-sucedido, do que ser simplesmente médico, né? Então, eu acho que não vale mais a pena. Antigamente, tinha muita gente que simplesmente fazendo isso ganhava dinheiro, sabe? Ganhava dinheiro mesmo, não dá para negar isso. Mas hoje não está bem assim, não. As coisas estão mudando para um caminho em que as pessoas que fazem bem o que fazem, elas ganham bem, mas tem gente que acaba travando um pouquinho nesse processo, tá? Durante a graduação, a gente tem algumas oportunidades de bolsa, que ficam por volta de R$ 400, mas é bom não entrar na faculdade já esperando isso, porque essas bolsas elas são muito escassas, tá? Na residência médica, que é a pós-graduação, você não recebe um salário. Então, geralmente, a gente faz 6 anos de faculdade e durante a residência a gente também não recebe um salário. A gente ganha uma bolsa em alguns lugares que você vai fazer. Não são todos os lugares, porque tem residências que você ganha bolsa
Tem residências que você não ganha nada e tem residências que você paga para fazer. Mas a bolsa do governo para os residentes de universidades particulares que recebem, que têm esse convênio, fica por volta de R$ 3.300. A perspectiva de início salarial de um médico trabalhando em unidade básica de saúde vai variar do local que ele vai trabalhar. Isso varia, inclusive, aqui no nosso estado, em Sergipe, né? Na capital, Socorro, nas cidades mais próximas da capital, geralmente as ofertas são menores de salário. Mais próximos das fronteiras, né, mais no interior, os salários eles são mais altos. Por quê? Porque os médicos eles tendem a se concentrar nas grandes capitais, certo? Inclusive, por exemplo, no Sudeste o salário é menor do que aqui. E aqui, por exemplo, o salário deve ser menor, não objetivei esse dado, mas deve ser menor, por exemplo, do que no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Amapá, tá? Porque a concentração de médicos por habitantes lá no norte é menor do que aqui no nordeste e aqui é menor do que no sudeste. Então, é uma perspectiva salarial legal, porém isso depende muito de onde você vai trabalhar. Varia muito. E tem médico que empreende, que aí já entra por outra categoria, né? Já entra outros fatores. Mas hoje, pelo que eu pesquisei, a média salarial geral do médico no Brasil fica por volta de R$ 10.000. Beleza? E a curiosidade que eu tinha para falar para vocês, né, que eu também sou professor de dança. Dá para ter vida além da medicina? Dá, gente, tá? E na verdade, inclusive, é saudável que isso aconteça, né? Mas tudo vai depender de como você encara isso, sabe? Eu acho que o mais importante é como você encara. Inclusive, o quão eficiente você é nos seus estudos, porque tem gente que precisa de 2 horas para aprender um determinado assunto, mas tem pessoas que em 30 minutos lendo conseguem absorver. E tem dias também que a gente acorda inspirado e consegue estudar tudo que a gente precisa, e tem dias que a gente tem alguns problemas, então a gente não consegue caminhar. Isso é completamente normal também, né? Então, mas dá para ter vida. Hoje, o que eu faço além da medicina, eu vou para academia, eu dou minhas aulas de dança. Hoje não, né, por causa da pandemia, mas costumava ir para academia, costumava dar minhas aulas de dança. E tudo isso eu acho que acaba agregando também no desenvolvimento das atividades. Acredito. Então é isso, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês nesse processo. Caso vocês tenham alguma dúvida, mais uma vez, pode mandar perguntinha aí, certo? E também Sim. o meu contato vai estar disponível para os alunos, caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida. Oi, Obrigado Carol. pela atenção. Pode dizer. Ícaro, muito, muito obrigada. Tem gente que tem perguntinha assim, só que eu acho melhor a gente colocar para o final para ficar mais organizado, né? Para não quebrar Tranquilo. o raciocínio. Só que Claro. veja só, se eu pudesse, né, te pedir uma coisa, eu queria que você dissesse Pode para o sim. pessoal, assim, você explicou para eles como é que a medicina chegou na sua vida, no sentido da sua escolha profissional, você pensou em engenharia, mas acabou optando por medicina. E como é que a dança chegou para você? Né? O que, que a dança significa para você hoje? Acho importante você pontuar para eles que hoje em dia a dança te proporciona um sustento também, né? E Verdade. também, como é que você conseguiu perceber que a dança ela era hobby e ela não era profissão? Perfeito, perfeito. Então, a faculdade de medicina, com certeza, acaba ficando muito difícil para quem precisa, por exemplo, trabalhar enquanto está estudando, porque realmente é o curso que tem a maior carga horária, né, definida pelo Sim, MEC, não é nenhuma coisa assim, definida pelo MEC, a carga horária do curso ela é realmente puxada. Então, realmente fica um pouco difícil você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas eu tenho colegas na faculdade que conseguem exercer profissões como policial, eles conseguem ajeitar a carga horária deles lá na profissão, bombeiro. Tem colegas que dão aula de física, química, matemática para vestibulandos ou para sim. pessoas na faculdade. E a dança, ela veio no momento do meu pré-vestibular na minha vida. Eu comecei a dançar e surgiu a oportunidade, ainda quando eu morava em Salvador, porque eu sou de lá, de dar essas aulas de dança lá, na época do pré-vestibular. Né? E aí eu comecei. Quando eu vim para Aracaju para estudar, o dono do grupo me fez a proposta, né, de abrir uma filial aqui. Assim, a dança hoje, como eu percebo para mim, é realmente um hobby, porque eu não me vejo realmente fazendo outra coisa além da medicina, assim, mais para frente, sabe? Eu não me vejo. Eu acho que eu fui muito feliz na minha escolha, porque eu realmente gosto do que eu faço, sabe? Eu acho que a percepção é essa, sabe? É você
ver o que você se faz fazendo. Porque eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de dar aula de dança, mas eu não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida, sabe? Então, é como você se vê lá no futuro, sabe? O que você gostaria de fazer no seu dia a dia. Eu gosto de pensar que todos os dias você vai estar fazendo aquilo, né? Então, eu acho que a diferenciação para mim, ela veio a partir desse ponto, sabe? Porque eu comecei, inclusive, a dar aula de dança antes mesmo de começar a faculdade. Então, eu poderia também, lógico, escolher seguir esse caminho, mas eu não me via fazendo isso pro resto da minha vida. Então, eu acho que a minha decisão, pelo menos nesse ponto, foi essa. Foi como eu me via fazendo o que eu me via fazendo lá na frente. Entendi. E também isso acaba me ajudando, né? Porque como eu dou aula de dança em um horário um pouco mais restrito, eu acabo não tendo uma carga horária muito puxada na dança, né? Eu tenho uma turma, então eu dou 2 horas de aula semanais, 3 horas de aula semanais, e eu consigo também levantar uma graninha, né? Porque como eu sou de outro estado, vim pra cá, não nasci em berço de ouro, então acaba me ajudando também a pagar as contas aqui em Aracaju, né? Acaba sendo um auxílio também. Mas dá para fazer uns corres aí, dá para correr atrás de fazer alguns outros trabalhos como autônomo. Eu vejo muita gente fazendo, né, durante a faculdade. Muito obrigada, viu, Ícaro? Gente, então, Tranquilo. eu espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem que eu estou acompanhando aqui as dúvidas. Eu vou passar para Ícaro as perguntas que vocês fizeram para ele no final, tá certo? Para que a gente consiga, primeiramente, abarcar tudo que eles têm para falar, para que depois a gente abra um espaço só para dúvidas. Mas o que eu acho que Ícaro quis passar aqui para a gente, né, que quando você decide estudar medicina, você precisa estar disposto, como qualquer outra profissão, né, a estudar. A medicina, da hora que você entra até a hora que você finaliza, são muitos anos de investimento, né? E ao longo desses anos de investimento, o que ela também está mostrando para vocês é que dá para fazer algumas coisas, né? Dentre elas, o continuar atuando no hobby dele, que é a dança. Ícaro é o professor de dança, Ícaro é o meu professor de dança. Inclusive, eu convido vocês, a quem quiser conhecer, né, a filial que ele abriu aqui em Aracaju, o nome é Cabroeira, né, Ícaro? Depois ele faz o mexãozinho dele. E é um ótimo Obrigado, professor. obrigado. É E eu importante. acho que o que ele quis pontuar aqui é a importância da gente descobrir o que é hobby e aquilo que a gente descobre quando é profissão. De acordo com o Ícaro, a diferenciação que ele estabeleceu foi aquilo que ele se imagina fazendo a longo prazo. É aquilo que ele consegue se imaginar fazendo pelo resto da vida dele, que é o que ele enxerga na medicina, mas ele não enxerga na dança. Né? Isso, a dança é uma coisa mais pontual. É como se fosse um passar uma chuva, digamos assim, ou não, ainda consegue ter uma profundidade um pouquinho maior do que isso. E não, nada me impede também de continuar dançando, né? A Isso, diferença é que eu não vou encarar isso como uma profissão, mas nada me impede de continuar a exatamente. prática da dança. Isso é uma coisa que eu pretendo levar para toda a vida. Então tá certo. No Né? Mas final eu abro, não profissionalmente falando. sim. No final eu abro a perguntinha das pessoas, tá bom para você? Beleza, tranquilo. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre Tiago, né? Que é outro querido que topou estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Tiago, por ter aceitado o nosso convite. Conta um pouquinho pra gente quem é você, o que, que você faz. Eles já estão vendo aqui no YouTube que você é odontólogo. Então explica para eles como é que a odontologia chegou na sua vida, como é que é a odontologia na faculdade que você fez. Certo. Estamos Primeiramente, aqui para te boa ouvir. tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente mantenha aqui um bom bate-papo, que seja extremamente, que isso seja extremamente proveitoso para vocês. Bom, eu sou um pouco mais antigo. Eu entrei na universidade em 2010, prestei o vestibular em 2009. O vestibular não era como hoje, né? Que hoje é a prova do Enem. Era um vestibular próprio da própria universidade, entendeu? Cada universidade fazia a sua própria prova. Era uma prova VOF, anulando. O curso de odontologia tem uma concorrência mediana, não é tão alto como a de medicina, mas é uma concorrência considerável. E consegui, graças a Deus, ser aprovado e fui encarar esse desafio. O curso de odontologia é um curso, pessoal, que tem 5 anos de duração, certo? É um curso que é integral. O que é que vem a ser um curso integral? É um curso que a carga horária dele tende a ser elevada pela manhã e pela tarde, certo? E tem momentos que a gente tem aula até à noite, ok? O curso, como é dividido em 5 anos, cada ano são 2 semestres, então são 10 semestres no total. Como é que isso é dividido?
são, na verdade, 3 semestres no ciclo básico e 7 semestres na parte mais específica. Eu vou falar da parte que eu, na verdade, me formei, que foi pela Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, como o Ícaro, né, que faz a graduação. Tem uma graduação de odontologia pela UFES em Lagarto, mas eu não vou me ater muito a isso, porque assim, já tem um certo tempo que eu terminei a graduação. Quando eu terminei a graduação, não tinham ainda formados alguns alunos, turmas, na verdade, de Lagarto, então eu não vou me ater muito, mas lá é o sistema PBL, é uma outra dinâmica de formação desse profissional, certo? Então, na Federal de Sergipe, de São Cristóvão, são 3 semestres no curso básico e 7 na parte mais específica. No básico, uma coisa que eu queria tirar da cabeça de vocês é essa questão de que vai entrar numa graduação, vai fazer só coisas que você gosta, só vou estudar o que eu quero, o que eu acho interessante. Isso é uma plena mentira, certo? Eu já vou aqui desconstruindo para vocês esse aspecto. Por quê? Eu nunca tive muita afeição, na época, não tinha muita afeição, muito apreço por disciplinas da área de humanas. E me deparei logo de cara na graduação com 3, 4, 5 disciplinas da área de humanas, certo? Que foi psicologia geral, sociologia, antropologia. Então foram várias matérias que me deixaram assim, eu disse, meu Deus, eu sempre quis fazer um curso que fosse da área de saúde e não tivessem isso, mas eu sei que isso é importante no final das contas, mas vocês não fiquem achando que, vou entrar numa graduação, só vou estudar coisas que eu gosto. A gente teve matérias de introdução à metodologia científica, que é uma matéria muito enjoada. A gente teve matérias da área de estatística, então tem muita coisa diferente do que a pessoa tem uma noção inicialmente, certo? Então, assim, a universidade, ela traz momentos muito tensos, momentos muito interessantes, muito gostosos de serem revividos. Então, esse momento, assim, está sendo ótimo para mim nesse sentido. Tiveram caloradas, festas de turma, a gente não vive só em imersão nos estudos, tem momentos que a gente vai para pequenos encontros, a gente se reúne até para um simples almoço, entendeu? Coisas que vão fazer muita falta no futuro. Hoje eu sinto falta desse contato. Em relação à carga horária, como eu já disse a vocês, como é um curso integral, tem uma carga horária alta. Eu olhei aqui nos papéis antigos, foram 4.110 horas, certo? Tinham períodos que eu tinha, em média, 30, 40 horas, mas já teve momentos que a gente tinha 40, 45, 50 horas semanais. Se vocês forem dividir isso de segunda a sexta, dá uma carga horária elevada. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que há uma questão assim, curso de odontologia é um curso caro? Em parte acaba sendo, certo? Porque é um curso que você, além de ter que comprar, por exemplo, livros, coisas desse tipo, insumos, né? Por exemplo, xerox, gastos de alimentação, você tem algumas coisas que dá para comprar. Mas, assim, vamos jogar em pratos limpos aqui com vocês. Com jeito, com muita esperteza, com conhecimento, você consegue fazer um curso, uma graduação não tão dispendiosa, certo? Caso você tenha pessoas, que você tenha, por exemplo, um amigo, alguém de muita confiança que consiga te emprestar, você consegue fazer um curso de odontologia sem ser uma pessoa que esteja em um status social elevadíssimo. Eu mesmo não vim de berço de ouro, certo? E consegui, com muita dificuldade, com muito esforço da família, né? Consegui concluir o curso com tranquilidade, certo? E tinham pessoas na minha turma que tinham uma dificuldade financeira muito grande, mas com muita persistência, muita força de vontade, conseguiu levar os semestres de compras elevadíssimos na amizade, na esperteza de conseguir certas vantagens e ter como concluir o curso. Então, gente, vocês estão nos ouvindo agora? Fiquei sabendo, né, que deu um probleminha aqui na internet. Ouvi vocês aqui comentando que está travando muito. Me dê um feedback aí. Se vocês estão conseguindo ouvir direitinho agora, se está conseguindo fluir direitinho. Pronto, Laila, muito obrigada. Oi.
Obrigada. E aí, Então, estão conseguindo? veja só. Pronto, Thaís, obrigada. Flávia, obrigada. Gente, Tiago estava conversando com vocês e eu queria saber mais ou menos Em que até onde parte, vocês né? ouviram, né? Até que parte vocês conseguiram acompanhar, porque eu acho que a fala dele é muito importante e aí a gente não queria que vocês tivessem perdido, né? Alguma coisa que ele achou que seria primordial que vocês estivessem ouvindo. Ele comentou aqui com vocês, né, sobre a experiência dele no curso. Ele falou uma parte super importante, né, que muitas pessoas perguntam se o curso de odontologia é um curso caro, né, porque realmente envolve o gasto de instrumentais, mesmo quando a gente é de uma universidade federal, né, Tiago? E eu acho assim, que se você puder retomar a partir desse Retomar ponto, isso, né? seria muito interessante. Certo. Então vamos lá. Bom, muitas pessoas largam a graduação de odontologia logo no início do curso, quando começam a saber de valores que precisam comprar de alguns equipamentos, instrumentos, instrumentais, coisas assim do tipo. Mas se a pessoa tiver a possibilidade de, se quiser realmente seguir na profissão, de continuar e, quando chegar o momento necessário, conseguir por meio de alguma amizade, por alguma outra forma, certo? Você tem condições de seguir a graduação, porque eu tive colegas que tinham uma situação financeira, familiar muito complicada, que não conseguiam trabalhar também, não tiveram a oportunidade de trabalhar e conseguiram fazer o curso a duras penas, não foi fácil, nada nessa vida que realmente vale a pena vai ser fácil, certo? Mas conseguiram. Então isso não pode ser o carro-chefe de uma pessoa chegar a desistir desse objetivo, caso seja realmente aquilo que a pessoa almeje, tá certo? Porque tem outras formas de a pessoa conseguir fazer a compra. Uma alternativa é a pessoa trabalhar, porque o Ícaro falou de uma maneira bem interessante, essa questão da gente pensar, vai fazer um curso da área de saúde integral, não tem como trabalhar. Isso é uma lenda. Tem sim como trabalhar. Não é simples, vai ficar muito mais penoso, mas tem a possibilidade. Eu tinha colegas que eram policiais militares, professores, profissionais autônomos de outras áreas, certo? Pessoas que tinham seus próprios ramos de negócio e conseguiam conciliar a graduação com a administração do seu negócio, com a licenciatura. Tinha um colega meu que era professor do Estado, professor de biologia, e ele trabalhava à noite no Estado e tinha as aulas durante o dia. Era fácil para ele de forma nenhuma, mas ele conseguiu terminar a graduação dessa forma. E ele precisava desse dinheiro para conseguir arcar com os custos e com tudo que precisa, né, numa graduação. Então, isso também não é, eu não acredito que isso seja uma desculpa, entendeu? Para você dizer, não vou fazer o curso. Você pode trabalhar como professor de física, tem diversas maneiras, como o Ícaro trabalha com a área de dança. Eu acho isso extremamente salutar e é uma possibilidade bem interessante. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que no ciclo básico a gente praticamente não tem aulas práticas, certo? São matérias mais teóricas, certo? Agora, quando chega no HU, no hospital universitário, aí a gente começa a ter muitas aulas teóricas e práticas também. As matérias começam a ter disciplinas com créditos muito longos, certo? Muitas horas aulas da mesma disciplina durante a semana e começa a gente ter que andar de branco, aquela questão de, vocês já devem ter ouvido falar, pessoas que precisam andar de branco, você tem que escolher uma dupla, certo? Isso é uma coisa que vai carregar, você vai ter que se acostumar com isso, essa dupla vai virar como se fosse seu irmão, sua irmã, durante o curso, porque vocês vão ter que trabalhar em conjunto para simular atendimentos, entendeu? Para trabalhar como se fosse o profissional e auxiliar o auxiliar, entendeu? Então isso é uma característica bem interessante, certo? Em relação a provas durante a graduação, tem todo tipo de prova. Tem provas durante a faculdade que são muito fáceis, tem provas dificílimas, tem matérias que são tidas para a pessoa realmente tirar nota baixa. Vocês vão entender dentro da universidade que tirar um 7,5, 7,5 pode ser uma grandiosa nota que talvez hoje vocês no ensino médio encarem como, tirei uma nota ruim, tirei 7. Na universidade, a depender da disciplina, de como seja, a gente considera tirar um 7,5 como ter tirado uns 10, entendeu? A média da UFES é 5, né? É A importante média lembrar. exatamente, a média é 5 da Federal de São Cristóvão, não sei as outras, né? Mas eu acredito que também seja nesse nível. Tem Mas, algumas disciplinas, Thiago, me permita falar que eu acho que é até pode 5 falar, a 10. Algumas disciplinas. eu não entendi como é.
Tem algumas disciplinas também que 5 é 10. Exatamente. Tem provas, a depender, tem disciplinas que se você tirar uma nota 5, 5,5, eu já me considerava um super. Eu já considerava uma super nota, né? Então, são matérias muito difíceis. Tem matérias que a gente. Isso não é lenda, isso é verdade. Tem matérias que é um livro por prova. Entendeu? Um livro de 300, 400 páginas por prova. Não me pergunte como a gente consegue compilar tanto conteúdo dentro de uma cabeça só, mas a gente tem que sentar lá e fazer a prova. Às vezes consegue tirar uma nota boa, às vezes não. Então, não é fácil. Então, isso aí é uma coisa para vocês terem já em mente que não é uma coisa tranquila. Outra coisa também que eu deixei aqui anotado para vocês é a necessidade do aluno ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa que gosta de investigar, porque as disciplinas, o professor não vai dar nada, talvez ensino médio ainda carrega aquela coisa do professor entregar as coisas com muita minúcia no quadro, com muitos detalhes para que vocês possam fazer a prova do Enem. Dentro da universidade não há essa preocupação. O professor passa o conteúdo da maneira que ele acha que é correta, certo? E você que vá ser curioso de buscar artigos científicos, de buscar leituras apropriadas, de se informar da melhor maneira possível, de participar de cursos paralelamente à graduação, para que você possa ter sua formação de uma maneira mais completa, porque se você ficar só com aquele conteúdo que é ministrado em aula, é extremamente perigoso, não só para as provas durante o semestre, como futuramente para o mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter, como o Ícaro realmente falou, não para de estudar a área de saúde, vocês devem já imaginar isso, que o aluno precisa ser extremamente astuto em buscar o conhecimento a vida inteira, nunca se para, certo? Então, a área de saúde ela é muito dinâmica, mudam-se técnicas, mudam-se nomenclaturas, a gente, odontólogo, prescreve medicamentos, há novos protocolos a cada ano, então tem que estar muito atento a isso para não estar cometendo incongruências durante o atendimento e o paciente não tem culpa, certo? Se você não está se mantendo atualizado e prescrever um medicamento errado, uma coisa desse tipo. Então tem que ter muita atenção em relação a isso. A graduação são, como eu já disse, 5 anos, tal. Você termina a graduação e acha, meu Deus, tá uma mil maravilha, agora vou para o mercado de trabalho, terminei essa etapa muito difícil da minha vida. Aí entra uma outra etapa também que não é simples, certo? Que é a questão do mercado de trabalho. É um mercado de trabalho extremamente pesado, muito competitivo, certo? Que já abraça também outras profissões que estão no mesmo tipo de situação. Então, a gente precisa estar sempre tentando crescer profissionalmente. Há várias possibilidades. Uma das possibilidades é seguir carreira acadêmica. Muita gente termina a graduação e não quer muito a parte prática de consultório, quer seguir carreira acadêmica. Pode-se fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí tem uma grande chance de ou virar pesquisador ou seguir a carreira da docência de virar um professor universitário, certo? A outra possibilidade, que é fazer um curso de especialização, aperfeiçoamento e especialização. Geralmente esses cursos são pagos. É muito difícil ter áreas que você recebe para fazer o curso. Então, você tem que trabalhar concomitante ao que paga para fazer essa especialização. Uma especialização bem conhecida, assim, bem comum para o público em geral é a especialização da ortodontia, que é aquela que vulgarmente se chama de colocar o aparelho, entendeu? É bastante comum e é bastante procurado pelos alunos após a graduação. Então, uma área assim bem conhecida, como a endodontia, que é a área que faz canal, certo? Então, e geralmente esses cursos são pagos, certo? Então, deixar isso bem claro para vocês. Mas tem uma área que não é paga, que geralmente a pessoa recebe para fazer, que é a residência em bucomaxilo, certo? Que é a área mais da área, pessoas que são ligadas à área de cirurgia, certo? Então é uma especialização da odontologia que o aluno recebe, o graduado recebe para fazer essa graduação, certo? As pós-graduações, mestrado, tem geralmente duração de 2 a 3 anos, ok? E após a finalização, você sai como um especialista numa área. Não obrigatoriamente você vai ter que trabalhar nessa área, mas te deixa capacitado para atender um público mais específico, certo? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é uma outra alternativa pós-formatura é estudar para concurso público. Existem bons concursos públicos dentro da área, certo? Tanto em carreiras jurídicas como em carreiras militares, certo?
e outras afins. Há concursos também da área de saúde pública. Então, assim, há um leque muito grande de alternativas. Então, um aluno formado em odontologia, ele tem uma possibilidade muito grande de áreas que ele pode seguir. Como eu já disse a vocês, área acadêmica, ele pode tentar abrir seu próprio consultório, que isso não é tarefa simples, porque é um valor, os custos são muito altos. E caso você não tenha um conhecimento da área para conseguir ter um local interessante de você abrir seu consultório, ter um público já consolidado, você pode enfrentar muitas dificuldades. Então, é um caminho, ao meu ver, é um caminho extremamente perigoso, um pouco sombrio para um primeiro momento, certo? Mas você tem a possibilidade de tentar um concurso público, certo? Então é isso. O curso em si é outra coisa assim que eu gostaria de explicar a vocês, meu tempo já deve estar se encerrando, mas assim, gostaria de falar com vocês é que o curso exige uma certa habilidade manual, certo? Tiago, essa habilidade manual já tem que vir com você. Se vier, olha, ótimo, é maravilhoso. Se você já tiver uma certa habilidade manual por trabalhar com coisas minuciosas, por ser extremamente detalhista, eu acho assim que você já está com um passo além. Mas não impede de você, como eu, por exemplo, não tinha habilidade nenhuma, entrei sem ter esse conhecimento, essa visão que eu tenho hoje, por exemplo, e tive que ir desenvolvendo ao longo da graduação toda essa toda essa destreza, certo? Tem disciplinas que a gente se sai melhor, outras enfrentam um pouco mais de dificuldade, mas entendam, a odontologia é uma disciplina que versa por atendimento ou conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento teórico e reproduzir esse conhecimento na prática. Então é importante desenvolver esse tipo de abordagem para que você possa atender bem seu paciente, porque esse é o verdadeiro, é a nossa verdadeira missão na odontologia. Traduzir tudo que a gente aprendeu durante a nossa vida acadêmica, os cursos que a gente fez, o empenho, os livros, tudo que a gente garimpou para estudar, com a nossa abordagem do conhecimento prático, aprendido durante a graduação, para atender bem nosso paciente, que nosso paciente seja realmente atendido com respeito, com humanidade, certo? Então, como o Ícaro também falou, a gente precisa desenvolver essa empatia pelo ser humano. É impossível você ser um profissional da área de saúde e não ter apreço pelo outro. Você não ter esse carinho, esse querer ajudar. Se você for partir para a área de saúde com indiferença, só por ganância financeira, você está seguindo um caminho extremamente errado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Estou aberto a dúvidas, questionamentos, perguntas das mais variadas possíveis em relação ao tema, certo? E meu contato eu vou deixar com o pessoal da organização, com a Anne. Quem quiser me perguntar alguma coisa mais específica, eu estou aberto à alternativa de responder, de ajudar, tá bom? Espero que tenha sido extremamente elucidativo para todos, tá bom? E que estejam aptos a, se quiserem, prestar o vestibular e seguirem a profissão. Muito obrigado. Ô, Tiago, poderia contar para eles, na área da odonto, né? O que mais cativou seu coração? Qual foi a parte da odontologia que você se encontrou? Né? Porque assim como o Ícaro trouxe em relação à medicina, que existem vários campos, né? Na odontologia, o que você conseguiu encontrar mais a ver com você? Mais apreço, assim. Olha, eu gostei até hoje, assim, a área que eu mais gostei foi a área de patologia. Então, assim, talvez vocês nem entendam muito, assim, eu falando assim de uma maneira bem superficial. A área de patologia é a área que lida muito com processos de alterações bucais, por exemplo, a gente identificar num paciente que está com uma lesão, que tipo de lesão é essa? Fazer uma biópsia, encaminhar esse resultado para um laboratório para conseguir identificar o que é aquilo. Então é a área assim que eu realmente tenho mais apreço. Até hoje, realmente assim, nunca sentei para seguir tanto nessa área, certo? Mas é o que realmente eu gosto muito. Além de gostar muito da parte cirúrgica, que é muito interessante. Não gosto da área de estética, que hoje está extremamente em alta, né? As pessoas estão mencionando muito isso. Parece que a odontologia virou algo relativo a
da parte bem de lifting, botox, e não é só isso, né? É lógico que a odontologia chegou para ficar nessa área também, mas não tem muito apreço a essa área. Então, o que eu realmente mais gosto é a parte cirúrgica, certo? E a área de patologia. Realmente é a área assim, que mais me agrada. Sim. Gente, então assim, eu espero que a partir do discurso dos dois, né, dos dois profissionais que a gente trouxe aqui, vocês consigam perceber que mesmo quando a gente faz um curso que a gente gosta, não quer dizer que tudo naquele curso vai nos agradar, né? Dentro do curso a gente se descobre diante das nossas afinidades e também diante daquilo que a gente simplesmente não gosta, né? Como o Tiago frisou, no início da graduação dele, ele passou por disciplinas que não faziam o perfil dele, né? Assim como o Ícaro, ao longo da graduação, eu também tenho certeza que encontrou disciplinas que não eram tanto do feitio dele, e agora vem percebendo, né, Ícaro, aquilo que mais tem a ver com ele, como, por exemplo, as duas possibilidades de residência que ele citou aqui que vai fazer, tá certo? Então, eu vou passar para as perguntas, tá certo? E aí, obviamente, a primeira que já tem é o que levou vocês, né, a escolher a profissão de vocês? O que levou o Ícaro a escolher a medicina? O que levou o Tiago a escolher a odontologia? Por que em meio a tantos cursos, esses foram selecionados? Então, eu Ícaro acho quer que falar primeiro? eu já tinha começado, perdão. Vai lá, Eu comece. fui me atropelando aqui. Então, eu expliquei um pouco já, né, durante porque assim, foi como eu falei, a gente às vezes identifica o que é que a gente se vê fazendo, né? Eu frisei bastante isso. Como eu falei, eu gostava muito de estudar algumas coisas e inicialmente eu só levava em consideração para minha escolha antes de amadurecer, né? Eu acho nesse processo. Amadurecer a gente continua amadurecendo, né? É um processo que a gente leva para a vida toda, lógico. Mas assim, no começo da minha decisão, eu levei em consideração só realmente o que eu gostava de estudar. Né? Como eu falei, eu gostava de estudar física, química, matemática. Isso me ajudou muito no vestibular, lógico, porque são áreas que pesam mais no Enem, né? Meu vestibular foi o Enem já, diferente do relato de Thiago. Foi o primeiro, eu acho, vestibular do Enem, inclusive, na UFS, ou segundo, alguma coisa assim. Eu gostava de estudar muito isso, mas a minha decisão veio assim, poxa, eu não quero, sei lá, se eu fizer engenharia, eu fiquei imaginando assim, pô, meu emprego vai ser, eu vou ficar num consultor, num escritório fazendo projeto, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou conseguir lidar bem com isso, eu vou ficar no escritório fazendo projeto na frente do computador, sabe? Por mais que eu gostasse de estudar talvez aquela área, eu não me via fazendo aquilo pela minha vida toda. Né? Então, eu percebi que eu gostava de contato humano, que eu gostava de desafios, que eu gostava de estudar, buscar soluções. E aí, quando eu desenvolvi também um apreço por estudar a área de ciências biológicas, dentro da época do vestibular ainda, eu mudei. Né? Eu percebi, não, eu não vou levar em consideração só o que eu gosto de estudar, eu vou levar em consideração também o que eu me vejo fazendo, né? Executando, com minha mão, com a minha palavra, com o contato físico com as pessoas. Então, eu acho que isso foi o principal, assim, na minha decisão. Foi o que eu me via fazendo, e não só estudando. Certo. E você, Bom, Tiago? na verdade, assim, eu sempre tive uma facilidade grande com a área que hoje se chama ciências da natureza, né? Que física, química, biologia. Sempre gostei muito dessas disciplinas e sempre gostei muito de matemática. Então, fiquei na dúvida. Na época eu não gostava das disciplinas da área de humanas, coisa que mudou, que eu até gostaria de falar aqui com vocês. Isso, com o tempo, com as leituras, com o grau de amadurecimento que a gente vai tendo, hoje eu não fecharia questão, por exemplo, para seguir uma área como direito, por exemplo, que na época eu era completamente avesso a seguir uma psicologia, direito, relações internacionais, que hoje talvez até eu partisse para algo desse tipo. Em Sim. relação então, assim, na época eu gostava de matemática, física, química, biologia. Então, assim, tinha uma afeição de fazer engenharia civil, por exemplo, mas tive alguns exemplos em família que não tiveram muito sucesso na profissão, alguns amigos também que não tiveram muita sorte, assim, não se deram muito bem, aí eu acabei não desanimando um pouco em relação a isso. E parti para odontologia porque sempre fui assim, sempre gostei de estudar. Odontologia me cativou muito porque é uma profissão que você tem um contato muito grande com o paciente, você consegue lidar com um processo de ajuda
a esse paciente, remover uma dor do paciente, isso é extremamente gratificante. Então, eu tive contato com pessoas próximas que seguiram a área e isso me agradou bastante. E parti para esse desafio, assim, meio sem saber direito como iria lidar com isso e consegui, graças a Deus, me sentir bem fazendo. Entendi. E como é que vocês foram quando eram alunos do ensino médio? Sempre foram focados ou começaram depois? São perguntas dos nossos alunos. Comece aí, cara. Beleza. Vamos lá, né? Bom, meu ensino médio eu fiz em escola pública, né? A gente sabe que a realidade do ensino público no Brasil, ela não é das melhores, né? A gente tem essa consciência aqui. Principalmente porque eu estudei em uma escola pública estadual, né? Não foi uma escola militar, não foi uma escola como de bolsa ou filantrópica. Foi uma escola estadual. Então, assim, não era uma escola que estimulava muito os meus estudos, né? Infelizmente, o meu ensino médio ele saiu bastante deficitário, porque inclusive eu tive matérias que eu fiquei sem professor metade de um ano, né? Um ano sem professor daquela matéria durante o ensino médio, né? Uma realidade bem assim desfavorável para a gente, né? Então eu estudava o que era cobrado de mim, o que era suficiente, mas eu só vim realmente acordar para o vestibular no terceiro ano. No terceiro ano eu tentei dar o meu máximo, né? Eu fiz além do ensino médio, terceiro ano, em um turno na escola pública, eu fazia também um curso intensivo de pré-vestibular. Não consegui aproveitar muito bem esse ano o curso, porque como eu ia de ônibus para o colégio, aí saía de manhã para o colégio, do colégio eu já ia para o cursinho, voltava, pegava horário de pico à noite para voltar para casa, eu chegava extremamente cansado, e no outro dia eu tinha que estar 5 horas da manhã acordado de novo. Então, no ensino médio foi bastante complicado para eu estudar. Eu não tinha me atentado muito bem para isso, e não era uma escola que me estimulava tanto assim, infelizmente. Eu comecei a estudar mesmo, a partir do momento que eu terminei o ensino médio e que eu fui realmente focar no vestibular. Aí eu tive a minha liberdade, né, de organizar os meus horários, de escolher onde eu queria estudar, de saber o que era que eu ia estudar, mapear os meus objetivos, as minhas metas, desenvolver as habilidades que eu precisava desenvolver para o Enem, fazer as provas que eu precisava fazer para poder recapitular o conteúdo, né? Então, a maior parte do meu estudo mesmo com o vestibular, foi depois do ensino médio, não foi dentro do ensino médio. E você, Tiago? Bom, eu sempre fui um aluno bom, assim, nada excepcional, um aluno regular para bom. Estudei em colégio particular, mas não assim em colégios de ponta aqui no estado, em colégios que não tinham assim colegas assim que se dedicavam muito. Então, assim, no meio de pessoas que você vê que não se dedicam de uma maneira você acaba tendo um certo destaque. Mas nunca fui assim de ser o melhor aluno de todos, não, de forma nenhuma, nem na graduação também. Então, mas sempre tive um apreço por evitar, por exemplo, acumular assunto, evitar ficar tirando notas baixas. Isso eu sempre achei assim uma maneira muito ruim de você lidar com o investimento que é feito pelos pais, né? A gente tem que honrar da melhor maneira possível. Lógico que, por exemplo, muito do que acontecia era total falta de amadurecimento. A gente sempre, vocês, os alunos que estão assistindo, podem imaginar isso. Poxa, quando vocês tiverem a minha idade, eu tenho 29 anos, vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, eu poderia ter aproveitado melhor meus 17, 18 anos, né? Mas carece, nessa idade, do amadurecimento que hoje eu sinto em relação a isso. Eu poderia ter estudado um pouco mais e podia ter me dedicado, mas também não deixava passar o tempo e de uma maneira ruim. Então a gente precisa saber administrar o tempo para conseguir cumprir as atividades e sempre me divertir. Eu gosto sempre, no ensino médio, comecei a praticar atividades físicas, então foi uma coisa que eu trago até hoje, que é extremamente importante. Então, em relação a isso, eu me considero um aluno mediano para bom, esforçado. Sim. Tiago, Olha, só um adendo. pode fazer, pode Talvez falar. eu não sei se a pergunta foi mais direcionada a Tiago, a mim, relacionada a isso do ensino médio, mas talvez a pessoa tenha perguntado relacionada se era um bom aluno desde o ensino médio, para saber sobre as perspectivas de passar no vestibular, né? Se, Isso, tipo, no final, precisaria ser feito, né, um ensino médio bem feito para conseguir passar no vestibular. E eu queria dizer o seguinte, essa escolha tente fazer com o máximo de amadurecimento possível mesmo do que você quer. E se essa decisão sua for de fazer, seja medicina, seja odontologia,
se você tiver essa possibilidade, não desista, independente da sua base. Nunca é tarde para começar, tá? Eu tenho colegas na faculdade que fizeram outra graduação, porque eles desistiram de medicina antes, Sim, e depois se viram na necessidade de fazer medicina depois, porque não se viam realizados naquele curso. Então, se for realmente uma decisão que você não, eu quero isso, se for para levar 5 anos você fazendo, faça, sabe? Porque é lógico que cada pessoa vai ter a maturidade de saber o seu limite e tudo, isso é uma decisão muito pessoal. Mas se você se vê realmente fazendo aquilo, tente não desistir desse objetivo. Faça tudo para você realmente conseguir. Porque, independente do que aconteceu lá atrás, se isso vai te dar uma base ou não, eu não tive essa base, sabe? E eu acho que é importante a gente tentar seguir, porque é onde a gente vai se ver realizado. Isso. Essa era a última pergunta que tinha aqui, né? Mas antes de finalizar, a gente tem mais umas 2 ou 3, que eu vou tentar fazer no máximo, para não ficar muito grande, né? Mas tinha uma pessoa realmente que tinha dito assim, ó, eu queria fazer medicina, mas por ser uma área difícil, fico com medo de não dar conta. Vocês, né, ambos os profissionais, em algum momento pensaram nisso? E aí eu acho que é o que Ícaro acabou de responder, né? Que independentemente do seu temor em relação a você ter ou não o arcabouço que você considera suficiente ou não para passar, né? Não desistir, não deixar de fazer algo por medo, né? Mesmo que isso faça com que você leve algum tempo até você alcançar o seu objetivo, mas não desistir por medo, né? Não fazer com que esse medo te sim, paralise. E, E o que inclusive, assim, esse lance de você pensar nessa insegurança de será que eu vou estar realmente preparado para isso, ela é constante, gente, a vida inteira. Assim, quando você vai sim, fazer a prova no colégio, você sempre pensa, sei lá, será que eu estudei o suficiente? E você vai fazer vestibular, você pensa, será que eu estudei o suficiente? Hoje eu na faculdade penso em me formado daqui a 1 ano e meio, 2 anos e penso assim, será que eu vou saber o suficiente, sabe? Quando eu sair da faculdade eu vou pensar, será que eu vou saber o suficiente lá na residência quando eu estiver me especializando? E isso faz todo sentido, porque a ciência ela avança de mais rápido, né? Os conhecimentos eles avançam de uma maneira mais rápida do que o que a gente consegue acompanhar, né? sim, Por isso sim, que existem também as especializações, e as pessoas tendem a fazer especializações, porque você vai fechando o nicho da sua área de atuação, e aí você vai conseguindo acompanhar de uma maneira mais, né, específica, né? Acompanhar tudo acaba sendo muito difícil. Mas essa insegurança, ela sempre existe. O que a gente precisa saber é lidar com essa insegurança, né? É perceber assim, bom, pode ser que eu não esteja totalmente preparado, mas eu vou dar o meu melhor, sabe? E pode ser que esse prazo acabe, né? Por exemplo, minha faculdade acabe, eu não esteja preparado, isso é totalmente possível, não só para mim, como para qualquer outra pessoa, mas vai caber a mim também para encher essas lacunas, né? É o meu compromisso que eu tenho comigo mesmo com a execução, com o exercício da minha profissão, né? Não é só na faculdade que a gente precisa ter esse compromisso, é no compromisso que a gente tem na vida mesmo, ao assumir uma sim, responsabilidade, né? Acho exatamente. que esse que é o lance. Então, assim, abrindo um adendo, realmente o Ícaro falou coisas muito importantes. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A partir do momento que a gente escolhe uma determinada área, seja ela quais for, hoje aqui a gente tem a odontologia e a medicina, mas todas as profissões são importantes, certo? Então, não encarem que você vai entrar numa graduação e você vai achar aquilo as mil maravilhas e que eu estou sempre certo. Vão ter momentos de muitas dificuldades, de dúvidas, de que, por exemplo, você vai sentar para uma prova e você vai dizer, meu Deus, eu estudei tanto e estou sentindo que o negócio não está fluindo aqui da maneira como eu gostaria. Então, a dúvida, a incerteza, ela permeia nosso imaginário sempre. Então, é importante que a gente sempre esteja muito blindado, muito confiante em nós mesmos, para que você tenha um conhecimento assim adquirido, para que você possa exercer a profissão da melhor maneira possível e o paciente ser munido de um respeito interessante, assim. Então isso é uma mensagem assim realmente que a gente precisa deixar para vocês. O que vocês abraçarem com zelo, certo? sim. Ô, Tiago, uma pergunta Sim. específica para você aqui agora. Olha só, Se vamos você ver. souber, se você souber falar, né, sobre, que é Certo. o seguinte, você poderia falar um pouquinho mais sobre os concursos públicos na área de odontologia? Sim, posso. O que você está achando, o que estão ofertando, né? Certo. Olha, os concursos públicos em odontologia eles são extremamente variados. Tem concursos públicos que pagam muito bem mesmo, certo? E tem concursos públicos que pagam mal, muito mal, que tem concursos, por exemplo, de nível médio, que pagam mais que concursos da área de nível superior. Entendeu? Para um formado,
em odontologia. Então, isso é uma coisa que realmente eu não posso tentar tapar o sol aqui com a peneira, certo? Os Sim. bons concursos, por exemplo, concurso do TRE na área da odontologia, concursos na área militar, por exemplo, concursos da área de Marinha, Exército, Forças Armadas, né, assim, são concursos excelentes. Agora, são concursos difíceis, então a gente tem que imaginar que são concursos que viram objetivo de muitas pessoas Sim. capacitadas, certo? Concursos que pagam 10, 12, 15 mil. Tem uma área de odontologia que ela é muito pouco divulgada, mas é uma área bastante interessante para concurso, que é a área de odontologia legal, que lida com laudos, com trabalho na área de IML, com reconhecimento de arcada dentária. Então, os concursos nessa área pagam de uma forma assim excelente, concursos que pagam mais de 12, 15 mil reais. Agora, são fáceis de passar? Não são. Os concursos na área de, por exemplo, deixa eu ver aqui, concursos na área de prefeitura, a depender da prefeitura, eles pagam um salário razoável e tem uma concorrência um pouco menor porque os excelentes alunos, os mais capacitados, acabam não preferindo, certo? Então, Sim. eu considero um mercado de trabalho para a área de concurso mediana, certo? Sim. Se você se dedicar muito, tiver assim um conhecimento vasto, se abrir a possibilidade também a sair do estado, você pode ter oportunidades assim fantásticas. Cabe a você fazer uma excelente graduação para adquirir um conhecimento muito interessante e partir para fazer essas provas. Depende Sim. muito do candidato, do aluno, né? Sim. Anny, falando ainda sobre concurso público, eu queria falar um pouquinho também sobre essa possibilidade da medicina, que eu não falei muito na minha apresentação, mas acho que é interessante Sim. também, né? Inclusive, trazer um outro aspecto também da medicina, que é assim, existem muitos concursos públicos na área de medicina também, existe essa possibilidade, como o Thiago falou, de forças armadas, de prefeituras, de estados, outras coisas mais. Mas uma boa parte das vagas ofertadas no sistema público de saúde, elas estão sendo preenchidas de uma outra forma hoje, né? Hoje, para os médicos Isso. trabalhar numa unidade básica de saúde, eu acho que está acontecendo isso com as outras profissões também, né? É O a profissional, contratação, ele né? abre, isso, como essa terceirização, né, do serviço. O profissional, ele é uma terceirização que não é, né? O profissional, ele abre uma empresa, né? E aí ele vai ter Sim. um CNPJ, e aí a prefeitura, ela contrata a empresa do médico para fazer prestação de serviço para aquela unidade básica de saúde. Então, o médico, ele não tem vínculo empregatício com aquela unidade. Então, se ele não trabalhar, se ele botar um atestado, se ele tiver que entrar com a licença, se ele for tirar férias, ele não vai receber pelos dias trabalhados, ele recebe só pelos dias trabalhados mesmo. Então, coisa que levar em Então, consideração. O médico hoje ele acaba sendo um profissional um pouco mais autônomo do que um profissional que tem uma característica realmente com direitos trabalhistas. Isso é um pouco negativo, né, porque você não tem benefícios trabalhistas que garantem sim. a sua estabilidade, mas os salários acabam crescendo um pouquinho mais, só que requer também que você tenha também uma boa administração financeira, né? Sim. 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 Gente, eu vou fazer mais duas perguntinhas para a gente finalizar, tá certo? Por conta do horário. Ok. Vamos tentar correr aqui, né? Uma pergunta para os dois, que é a seguinte: se vocês tiverem passado por isso, né, claro, quais são os maiores desafios, né, que vocês encontraram até o momento na profissão de vocês? Tiago, já enquanto formado, e Ícaro enquanto estudante, né? Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar com a nossa aluna, ela gostaria de saber. Quer falar primeiro, Ícaro? Começa aí, Thiago, que eu vou pensar um pouquinho aqui, porque Eu você tem estou mais pensando tempo aqui já também. atuando, eu Olha, acho que você talvez já du- tenha estabelecido isso um pouco melhor. durante a graduação eu enfrentei inúmeros desafios, certo? É uma aluna aí que perguntou? Uma aluna, nossa aluna Laila. Laila? Isso. Certo. Olha, Laila, durante a graduação eu enfrentei inúmeros desafios pela falta de habilidade manual em algumas disciplinas, certo? E isso me atrapalhou bastante, certo? E, assim, questões também de problemas pessoais, assim, com professores, coisas, assim, bem específicas, certo? Então, assim, tive alguns contratempos. Após a graduação, tive problemas, assim, em relação ao mercado de trabalho, porque não é um mercado de trabalho fácil. A falta de ética de alguns colegas, certo? Onde já trabalhei de tipo dificuldade de comunicação, é um grande problema que a gente enfrenta
trabalhando essa questão de comunicação, de se comunicar com outras pessoas. A gente consegue, às vezes a gente fala de um determinado modo, o paciente às vezes interpreta de um outro, a atendente que trabalha com a gente, a auxiliar, às vezes não consegue compreender. Então, a gente enfrenta muito esse tipo de dificuldade no trabalho, assim, às vezes também essa questão de, por exemplo, planos de saúde, que é um grande entrave na profissão, vocês devem imaginar que isso acaba travando um pouco por burocracia, por questões de repasse. Então, a gente enfrenta esses pequenos litígios, esses pequenos problemas no dia a dia da profissão, que eu acredito também que isso seja em qualquer tipo de área que a pessoa venha escolher, né? Então, em suma, é isso. E você teria alguma coisa para Eu partilhar? eu acho que durante a graduação, eu acho que a dificuldade principal que a pessoa pode enfrentar, né, é a de não ter a maturidade de ter feito a escolha talvez certa, sabe? Justamente por não explorar, porque assim, eu vejo a medicina como um leque de diversas habilidades que você precisa desenvolver, né? Você precisa desenvolver a conversa, você precisa desenvolver o entendimento, você precisa desenvolver talvez habilidades manuais. Dentro da faculdade você precisa um pouco, depois da especialização, talvez não tanto, depende da área que você escolha seguir. Então, assim, eu acho que a principal dificuldade, dentro da faculdade, sendo bem sincero, acho que para mim o principal, o mais difícil foi passar no vestibular mesmo, né? Mas dentro da faculdade, lógico, não quer dizer que a faculdade seja fácil. A faculdade é difícil, ocupa muito tempo, exige dedicação, muitas vezes você não consegue fazer outras coisas. Mas assim, como eu gosto do que eu faço, eu já me via executando as habilidades que eu já esperava, como eu procurei saber. Eu procurei saber as características da profissão, assim como vocês estão sabendo agora, né? Procurando saber agora. Então eu já me via realmente fazendo aquilo. Eu nunca tive dificuldade com habilidade manual, sempre gostei de fazer cirurgia também. Então, assim, dizer que foi um entrave para mim, eu não vou dizer que foi. Mas tem gente na faculdade, por exemplo, que gosta muito da área clínica e não gosta da área cirúrgica. Entendeu? Então a galera corre mesmo, morre de medo e a dificuldade é essa. Já tem gente que gosta da área cirúrgica, mas não tem essa habilidade de conversa, de empatia, de conversar. Então essa pessoa também pode encontrar alguma dificuldade nesse sentido. Sim, entendi. Então, agora eu vou juntar para a gente finalizar, tá, meninos? A pergunta de duas alunas, na verdade, de Ana Lara e de Beatriz, que é o seguinte. Ana Lara perguntou especificamente para Ícaro, mas eu acho que Tiago pode colaborar, porque Beatriz também perguntou para os dois, que é o seguinte. Quais dicas vocês gostariam de ter recebido, né, enquanto se preparavam para o vestibular? E como é que vocês conseguiram lidar com a pressão da prova? Essa pressão da prova é bem complicada, né? Porque, assim, não é uma pressão que vem de fora só, né? É uma pressão que vem de dentro também, né? Você se cobra. Então, você sente a necessidade de conseguir o seu sucesso e, às vezes, essa pressão também vem da família, né? E vem de colegas, vem de todos os lados, né? O que eu fiz foi, assim, eu não falei para ninguém que eu queria fazer medicina, né? A minha estratégia. Pelo menos inicialmente eu não falei para minha família que eu queria, só com minha mãe, né? Porque ela pagava muito. Mas assim, eu não falei inicialmente, foi do jeito que eu não sofri, porque eu sabia que ia sofrer pressão na família, principalmente porque na minha família não tem médico, então eu vou ser o primeiro, né? Então eu não queria sofrer por essa pressão, foi uma estratégia que eu usei, né? E assim, a dificuldade que eu percebi durante a faculdade, foi mais durante a faculdade, assim, porque meu curso é tradicional, então a gente viu primeiro o básico e depois vê a aplicação daquilo, né? Da faculdade, já voltando até mesmo para essa questão anterior, né? A dificuldade principal para mim, no início da faculdade, foi saber como era que eu ia aplicar aquele conhecimento básico, porque é bem complicado você saber para que você está estudando aquilo ali, né? Então, eu acho que uma dificuldade que eu encontrei foi isso. E você? Mas, assim, no vestibular, assim, em si, eu fiz provas ótimas e fiz provas péssimas, sabe? A tranquilidade é a de você realmente fazer muitas provas. Eu acho que uma estratégia muito interessante para quem vai fazer uma prova, seja de concurso, seja de vestibular, é você simular como se você estivesse ali já, sabe? Você pega a prova lá feita, né, dos anos anteriores, cronometra certinho,
e vai, faz a sua prova, as questões que você errou, depois você vai fazer revisão e tal. Eu acho que essa é uma estratégia muito interessante, porque você já vai se habituando com o tempo que você tem para fazer aquilo, com a estratégia que você vai seguir para fazer aquela prova. Eu sei que tem muito mapeamento disso daí. Então, eu acho que a melhor forma de você não ficar nervoso quando você estiver fazendo é você treinar como se você estivesse fazendo aquilo. Sim. Então, sua dica para eles é realmente investir num treinamento. Isso. Bom, Ana Lara e Beatriz. Então, a dica que eu tenho para dar, assim, em relação ao vestibular é: vocês vão acabar ficando nervosos. Isso é muito comum. A ansiedade, ela acaba acompanhando esse tipo de momento. Agora, não achem que entrou na universidade, você não vai ficar ansioso lá dentro, você não vai ficar nervoso. Então, é uma coisa que você tem que aprender a lidar logo de cara. Então, uma dica que eu dou, eu aprendi isso já há pouco tempo, na verdade, é praticar meditação, entendeu? Algo extremamente interessante. Eu acho que convido todas e todos a buscarem conhecimento em relação a isso, ajuda bastante. Técnicas de respiração, yoga, coisas nessa linha. Isso ajuda, assim, de uma maneira interessante. Associado a esse crescimento mental, emocional, fazer um excelente planejamento, certo? Planejamento semanal ou quinzenal, depende de cada um, de número de questões que vocês fazem, índice de acerto, simulados, como o Ícaro falou, pegar as provas anteriores do vestibular atual. Não adianta nada vocês estudarem pelo vestibular que eu fiz, de muitos anos atrás. Então, pega os vestibulares de hoje, quais são as últimas 5 provas, faz as provas, vê o que é que está errando, pergunta, você tem que ser assim muito curioso de saber por que eu estou errando, é porque eu não sei, foi um vacilo, então tem que saber o porquê você não está atingindo a pontuação necessária. Vocês já devem ter noção da pontuação necessária, assim, do que precisa fazer em cada prova, quanto precisa tirar na famosa redação do Enem. Então é uma coisa que precisa já estar bem esclarecido para vocês e, concomitante a isso, trabalhar o psicológico com atividade física, a meditação, como eu falei, boas leituras. Então, assim, se meu tempo voltasse, eu teria me acalmado muito mais se conhecesse coisas que eu conheço hoje. Então, já que vocês estão tendo essa oportunidade desse bate-papo aqui conosco, então abram a mente para boas leituras, para técnicas de concentração, certo? Porque às vezes, gente, não precisa vocês estudarem 10 horas durante um dia, 12 horas. Você com 4 horas de estudo focado, de estudo concentrado, com pouco você pode render mais, porque na verdade o que importa no final das contas é um rendimento, é o planejamento, é você ter aquela qualidade no estudo, tá certo? A habilidade dentro da universidade, na verdade eu acredito que eu e a maioria das pessoas faltou o amadurecimento para encarar os desafios, a saída do ensino médio e a entrada na universidade é algo muito brusco, entendeu? É uma outra abordagem, uma outra forma de buscar o conhecimento. Então, dentro da universidade faltou assim um pouco mais de orientação, mas tudo acontece da maneira como precisa acontecer, sem culpas, né? A vida, em cada momento, ela encontra determinados desafios. A gente nunca está totalmente pronto para nada. Então, é sempre buscando se aprimorar. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Ok? E terapia também, né, Anny? Terapia Assim, também, com muitas vezes certeza. a causa de um nervosismo, de uma ansiedade, né, de ali na prova é um resultado de alguma coisa, uma questão realmente pessoal que você precisa trabalhar. Sim, Então, buscar orientação profissional também é interessante nesse sentido, né? Pode ser que um profissional Sim, sim. possa te sim. ajudar também a desenvolver essa tranquilidade na hora de fazer Eu a tive prova. muitos colegas que faziam terapia e ajudavam bastante. Eu acho isso extremamente salutar. Muito mesmo. Foi Certeza, bem, né? bem. Assim, como os meninos pontuaram aqui, né? São meninos porque são meus amigos, e aí a gente acaba tendo essa intimidade. Mas como o Tiago e o Ícaro pontuaram, a experiência do vestibular, ela é única para cada um, né, gente? Eu acho que é se exigir demais, não estar ansioso para esse momento, né? É a primeira vez que vocês vão passar por isso, vocês podem até já ter feito outras vezes, mas a cada vez, né, para aquela pessoa que já fez mais de uma vez, é como se fosse única. Por quê? Porque é mais uma expectativa de obter algo que você está esperando há um certo tempo. Então, assim, não estar ansioso é algo utópico, né? Então, a gente vai estar ansioso, sim, o que a gente precisa tentar desenvolver ao longo do tempo são estratégias para fazer com que essa ansiedade não domine a gente naquele momento.
E essas estratégias são várias. O que não dá para fazer é algo na véspera, né? A gente precisa realmente construir um caminho onde a gente começa a lidar melhor com essa ansiedade. Para Ícaro, uma estratégia que ele utilizou na época que foi positiva para ele foi fazer provas, né? O fazer provas trouxe para ele a segurança que ele esperava. Para Tiago, o que ele já traz hoje em dia é dicas de meditação, né? Tiago não pontuou aqui, mas eu sou amiga dele, eu sei, ele gosta muito de correr. Eu esqueci de comentar sobre isso. Tiago corre 10 quilômetros fácil. Então, assim, veja o que funciona para você. Exatamente. E aí, obviamente, quanto mais coisas você fizer em prol disso, né? Melhor. Uma alimentação adequada, uma quantidade de sono adequada, se você conseguir, né, fazer uma terapia excelente, se você conseguir ter os seus momentos, né, com coisas que te acalmam, como, por exemplo, uma meditação, como, por exemplo, algo voltado para a arte, né, que a arte ela é muito terapêutica. Então, assim, veja aquilo que te faz bem, tá bom? Mas, assim, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos convidados. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer pelo menos a maioria das dúvidas. Peço desculpa por a gente ter passado um pouco do horário previsto, mas eu acredito que não foi nenhum prejuízo, pelo contrário, foi ganho, né? Que poder ouvir vocês falando um pouquinho mais, acho que a gente conseguiu destrinchar bastante do assunto. E no meu coração, só agradecer mesmo a vocês, tá certo? E com relação aos nossos alunos, eu espero vocês aqui novamente, quarta-feira, com novos 2 convidados, tá certo? Com cursos que são surpresas, vocês só vão descobrir na hora, tá bom? E eu espero que a gente tenha essa mesma participação que a gente teve hoje, ou ainda maior. E para Ícaro e para Tiago, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui, tá certo? A gente que agradece. Valeu. E lembrando que a gente está à disposição, vou falar para o Thiago também, que a gente está à disposição, né? Que ele já falou que está também, mas só para reforçar, caso vocês queiram tirar alguma dúvida específica relacionada ao curso, relacionada ao caminho, nosso contato está aí com os organizadores, então podem entrar em contato e a gente pode conversar um pouquinho, bater um papo um pouco mais direcionado. Não se acanhem, não se acanhem. Se tiverem dúvida, a gente não consegue falar tudo aqui, né, em 20 minutos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento assim mais pontual, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, no Instagram também, a Anne pode passar para vocês. E o importante é que vocês não entrem assim em uma determinada área como entrar desavisado. É importante saber antes de partir para um determinado curso, né? Sim, sim. Eu cheguei a pontuar isso para eles, né? A importância da gente pesquisar, da gente ouvir pessoas, da gente, se tiver como ir a campo, né? Olhar a grade e realmente ver, né, aquilo que tem a ver com a gente. Porque a gente às vezes entra num curso sem saber o que esperar desse curso e se frustra pelo meio do caminho. Quem até tiver interesse, eu até imprimi aqui a grade da minha formação, entendo todas as disciplinas. A pessoa, Tiago, isso aqui está na grade. Eu disse, na minha época estava. Então, assim, eu posso explicar isso aqui tudinho, não tem problema nenhum. É importante a pessoa conhecer, né? Para não cair de gaiato no navio, como diz a história. Deus é mais. Então, como eles disponibilizaram, né, o contato deles, disseram que estou liberada para passar. Quem tiver interesse, é só falar com a coordenadora de vocês, que eu já passo para ela o número deles, tá bom? E a gente tem, e aí vocês, quem quiser, né, pode ter esse momento particular com cada um dos dois. Eles foram ótimos em partilhar isso com vocês, tá bom, gente? Então, até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira encontro com vocês aqui, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.